Já vamos dando boa tarde ao editor de política do Jornal Dia, João Magalhães. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Eliezer. Boa tarde para você, para a Edna e para os telespectadores do Dia News. Edna Maciel, a Lady Lilás, boa tarde para você. Boa tarde, Eliezer, João Magalhães e a toda a nossa audiência. Bom, meus amigos, nós temos aqui uma fala, nós conversamos com o deputado Francisco Lima, do PT. Alguns projetos foram aprovados recentemente, voltados para a área da saúde na Assembleia Legislativa, não é para menos. Os deputados estão votando matérias relacionadas à vacinação, a investimentos na rede pública do Piauí. Nós tratamos desse tipo de assunto com o deputado Francisco Lima e falamos também de política, de articulação pré-eleitoral. Vamos ouvir o parlamentar. Primeiro, ele está sendo realista. De fato, tanto as pesquisas como as mobilizações que aconteceram no último dia 29 demonstram a insatisfação do povo brasileiro, da população brasileira, em relação à postura do presidente. Tem sido uma postura equivocada, uma postura, digamos, de pessoas que não têm, que não demonstra responsabilidade com os problemas do Brasil. E o senador Ciro é um dos mais próximos hoje, da liderança mais próxima ao presidente, representando o Centrão. Espero que ele não faça mais uma vez, não mude de lado, como ele mudou em outras situações. Né? Também repercutiu recentemente, deputado, um encontro entre o governador Wellington Dias, o secretário Rafael Fontelas e o ex-presidente Lula. Na sua avaliação, a divulgação daquela imagem, quer repassar que tipo de mensagem? Já seria uma pretensão de formação de pré-candidatura? Diz respeito a isso necessariamente? O presidente Lula é um amigo do Piauí, é um amigo do governador, é um amigo da família do Rafael Fontelas, no caso do ex-deputado Nazareno. O secretário Rafael estava em São Paulo por ocasião do leilão para a escolha da PPP lá, que vai implementar a melhoria da Transcerrada, e certamente fez uma visita ao presidente Lula. Mas a política a gente vive 24 horas, todo gesto é levado. Então, acho que ela foi muito mais nesse sentido, de uma visita. É um presidente, é um jovem empresário, um grande secretário, coordenador nacional do Fórum de Secretário da Fazenda. Então, eu acho que não é nada demais, está dentro da normalidade. Mas a política, cada um interpreta da forma como quer. Bom, meus amigos, hoje é sexta-feira, então é importante fazer uma recapitulação da semana. Em alguns momentos, observamos aí alguns picos de debates, de conflitos no seio político, que é natural. A política é esse espaço mesmo para confronto de ideias e em ano pré-eleitoral a temperatura aumenta muitas vezes e observamos aí o deputado Francisco Lima contextualizando algumas declarações que ele fez em suas redes sociais de que aparentemente o senador Ciro Nogueira poderia estar já instável no lado político que está hoje, porque reconheceu, por exemplo, que se a eleição fosse agora, o presidente Bolsonaro não seria reeleito, enfim, algo dessa natureza. João Magalhães, para você, o senador Ciro já estaria balançando de posição? Você interpreta assim? Não, Eliezer. Eu imagino até que, de fato, nos últimos dias o senador tem vindo ao cenário nacional fazer comentários políticos a respeito do cenário político nacional, também projetando para o ano que vem, mas o senador Ciro Nogueira tem sido bem transparente e coerente no seu discurso quando diz, por exemplo, que o cenário que a gente tem hoje é diferente do que a gente vai ter lá no ano eleitoral. Ele faz essa avaliação sobre o governo Bolsonaro, que hoje o momento não está muito favorável, mas ele acredita que no ano que vem a situação estará melhor para o governo. Isso é, de certa forma, até uma visão transparente do cenário político, e ele, como aliado do presidente Jair Bolsonaro, tem esse papel de levar até o presidente da República a sua avaliação. É bom lembrar que ele representa o Progressistas, que é um dos principais partidos da base aliada do governo federal, compõe ali o Centrão, grupo de partidos
que sempre está aí no centro do poder há muito tempo e, portanto, tem uma espécie de visão privilegiada do jogo, do tabuleiro político, mas eu não vejo isso como algo que pode sinalizar um rompimento do senador Ciro Nogueira com o governo, não. É mais ou menos uma avaliação que o senador tem do cenário atual, onde ele demonstra claramente que, pelo o seu entendimento, no ano que vem, o presidente Jair Bolsonaro estará mais forte do que está hoje, diante de todo esse cenário que a gente tem vivenciado. Bom, então, Edna Marcel, você considera madura ou precipitada este entendimento de que realmente o contexto atual não é favorável e que não dá para bater o martelo quanto a resultado de eleição, que só vai acontecer no próximo ano, muita água vai rolar daqui para lá. Qual a sua percepção deste ponto? E Ciro, com a sua experiência, né, com a sua estratégia e também o deputado Lima fazendo esse comentário, a gente vê que isso tudo faz parte do jogo político, tanto de um lado como de outro, né? As declarações de Ciro são pertinentes, ele também acho que não poderia falar ao contrário de uma realidade, como vocês também estão pontuando, né? Não seria nem bom para ele. E é muito melhor ele reconhecer agora e lá na frente, se tiver uma melhora, ele fazer o comentário, né, abordando os dois momentos e dizendo da melhora aí da popularidade, do desempenho do presidente da República, que pode acontecer mais lá na frente, para que ele esteja realmente com o rótulo carimbado de elegível, de fazendo um bom trabalho e de que pode estar aí com um índice melhor, né, de mais aceitação. Então, assim, quanto ao deputado Lima e as suas declarações, ele também faz parte do jogo político, acho que vocês concordam comigo, os políticos pegarem as declarações uns dos outros, já que são oposição mesmo, né, marcado, e fazerem esse debate que é saudável e é precipitado, a gente está fazendo confirmações sem dados, né? Comentários sem dados. Mas na política, esse jogo, esse debate, essas conversas, e como você falou aí do acaloramento das conversas daqui para frente, muita coisa a gente ainda vai ouvir aí, tanto de um lado como de outro. É verdade. A política envolve emoção, sentimento, é natural, mas não pode ser tratada com irracionalidade. Claro. Quando se fala de projeção, de projeto, de pré-candidatura, de crescimento, de expectativa de crescimento de um determinado nome, de um determinado grupo, isso tem que ser feito com muita maturidade, pé no chão. Não é nenhum demérito confessar que agora, se fôssemos realizar uma eleição agora, determinados candidatos poderiam não ser eleitos. Até porque o cenário ainda deve mudar muito. Há uma expectativa muito grande de retomada da economia, há uma expectativa muito grande em relação aos nomes que serão apresentados ao eleitorado, às possíveis alianças que vão se formar, aos rompimentos. Enfim, é preciso realmente projetar considerando essa série de fatores. E, além do mais, por mais que se projete, por mais que se planeje, muitas vezes acontece aí o inesperado, aquilo que ninguém contava, que muda a situação, que reverte o quadro favorável ou desfavorável a um grupo. Enfim, é realmente uma forma interessante de se tratar com maturidade, com cautela, a questão política, principalmente no quesito eleitoral. Meus amigos, nós ainda vamos repercutir, porque é uma matéria que está em tramitação na Câmara Municipal de Teresina, um projeto que apresenta uma nova alternativa de transporte para a capital. Dizer que esse projeto, o projeto do táxi lotação, ele não foi votado. Essa semana, a assessoria da Câmara Municipal prestou esse esclarecimento. O projeto ele foi apenas lido em plenário. Isso significa que ele ainda vai tramitar nas comissões técnicas específicas, precisa ser aprovado por essas comissões, para ir a plenário também ser submetido a uma votação. Se a maioria dos vereadores entenderem que é viável, que é necessário, que contribui, que agrega, aí o projeto segue para a sanção do prefeito, que pode simplesmente acatar o que veio da Câmara ou pode também propor alterações no texto. Enfim, o fato é que este projeto do táxi lotação está muito no centro das discussões, está realmente mexendo muito com esse cenário do transporte que já está em crise
E hoje pela manhã, a Edna Maciel foi à Câmara Municipal conversar com o autor, o propositor deste projeto do táxi lotação, o vereador Leonardo Eulálio, do PL. Vamos conferir. A aprovação do indicativo de lei que institui o táxi lotação, projeto de autoria do vereador Leonardo Eulálio, do PL, causou polêmica entre os motoristas e cobradores de ônibus, que chegaram a fazer manifestações em frente à Câmara Municipal por considerarem que a concorrência com os taxistas irá aumentar ainda mais, principalmente no momento de pandemia. A população está dividida e o CETUT considera que o projeto é inconstitucional. Há legislações que definem que transporte coletivo de passageiro deve ser feito através de veículos de grande porte, né? Ônibus, micro-ônibus e até eventualmente vans, que tem uma capacidade de carga maior. Ficam esses questionamentos acerca desse novo modal e que acredito que devam ser discutidos e têm que ser discutidos para a consolidação desse novo serviço, né? Deve ser tudo colocado na balança dessa forma. O autor do projeto, o vereador Leonardo Eulálio, afirma que conta com o apoio da maioria dos taxistas, aproximadamente 4.000 profissionais na capital. Agora, quanto às críticas do CETUT, o vereador afirma que são normais, já que se trata de concorrência. Esse projeto já tem jurisprudência. A gente não ia trazer sem estudar para cá. Eu já conversei com mais de 4 advogados, nós temos jurisprudência, tivemos em Brasília, entramos em contato com como funciona em Rio Branco, em Cuiabá. A gente não é menino para trazer um projeto para deixar só na ideia, né? Então isso daí é só porque vai mexer na relação econômica e isso daí, toda vez que entra um concorrente, as pessoas tendem exatamente a criticar. Realmente aí um ponto de polêmica sendo levantado. Primeiro, João Magalhães, vamos avaliar a proposta em si. É necessário para Teresina mais uma alternativa de transporte para a população de uma forma geral? Olha, Eliezer, todo serviço, todo modal de transporte público que venha acrescentar as opções para o usuário se beneficiar, eu acredito que ela é necessária e é importante sim. É claro que isso demanda uma regulamentação, que é o que o vereador Leonardo Eulálio está propondo, a criação e a regulamentação desse serviço. Mas, do ponto de vista da necessidade, mesmo que se a gente tivesse um modelo de transporte público coletivo eficiente, o que a gente não tem, com certeza, quanto mais modais de transporte à disposição da sociedade, mais opções o cidadão, o usuário do transporte coletivo, iria ter para fazer a sua escolha. É bom lembrar que nenhum modal se encaixa perfeitamente para todo mundo. Transporte de massa, obviamente, é ônibus coletivo, é o metrô, enfim. No caso de Teresina, para quem mora nas regiões mais distantes do centro, com certeza o táxi coletivo não deve ser uma boa opção, até mesmo para o dono do táxi. Mas para pessoas que moram muitas vezes próximo do centro, em bairros que não ficam tão distantes, com certeza isso passa a ser uma opção, porque o dono, né, do veículo certamente vai fazer lá os seus cálculos de gastos com combustíveis, enfim. Então, é mais uma opção que vai ficar à disposição do usuário, que com certeza vai ter como mensurar qual o modal mais se adequa à sua realidade, à sua rotina. Bom, Edna, nós observamos reação do CETUT, que é o Sindicato dos Empresários, e de categorias de trabalhadores do sistema de transporte coletivo convencional. Mas para você, exatamente, que teve a oportunidade de se inteirar um pouco mais sobre esse assunto, é viável? É uma ideia realmente aplicável, conveniente para a realidade de Teresina? Olha só, Eliezer, Magalhães e telespectadores, eu não posso fazer essa afirmação e essa avaliação tecnicamente, mas como usuária e também com as informações, com a defesa do próprio vereador, com as conversas com a população e com alguns dos taxistas, o que eu posso ver é que realmente tem que ser avaliado com muita transparência, com muito cuidado. Cada cidade é uma cidade. O vereador citou, inclusive para mim, exemplos de outros lugares
onde essa modalidade já é utilizada com sucesso. Só que a gente tem que avaliar bem, nós estamos em Teresina, temos que ver também a questão do, é só por causa da questão de financeira, econômica, que o CETUT está reclamando, os empresários? Será que é isso mesmo? Então, eu acho que deve se fazer um estudo, inclusive o vereador espera o apoio lá do Palácio da Cidade, o apoio da Prefeitura, o apoio da população para quando o projeto for votado. Mas veja bem, na minha opinião, ainda nós temos que investir bastante na modalidade que é o transporte público, né? E essa seria uma alternativa, todo mundo tem o poder de escolha. Agora, para colocar alternativa, ela tem que valer a pena mesmo. O próprio vereador Eulálio falou comigo, olha, a gente não iria apresentar um projeto sem estudar antes. Vocês ouviram aí na reportagem, né? Ele até usou uma expressão, nós não somos meninos. Então, assim, a gente apresentou, ele já apresentou o projeto, segundo ele, sabendo que realmente pode dar certo e que se adequa à Teresina. Mas quem vai dar essa resposta, acho que principalmente, além da categoria que está apoiando ele, que são os taxistas, são também os usuários, né? Nós temos que ouvi-los. Então, eu acho que ainda vai ter tempo nesse trâmite todo que você explicou muito bem para o nosso telespectador, que ainda nessas etapas, para que o projeto seja discutido, melhor discutido. Eu acho, a minha opinião pessoal, que é mais uma alternativa e que a gente precisa de alternativas, principalmente nesse momento. Se não prejudicar ninguém, é uma boa ideia, uma boa alternativa. É verdade. Quanto à constitucionalidade, João Magalhães, existe uma comissão específica no Poder Legislativo para julgar se é constitucional ou não, antes de encaminhar para análise do mérito. Com certeza. A Comissão de Constituição e Justiça, né, como o nome já fala lá, da comissão lá na Câmara Municipal, vai ter que se debruçar também sobre essa questão. O CETUT, pelo parecer jurídico que ele tem da assessoria, já demonstra aí uma inconstitucionalidade da matéria, mas certamente o vereador deixou bem claro que já consultou outros advogados a respeito do tema. A decisão sempre caberá à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que vai ter todas as condições e o assessoramento necessário para avaliar a constitucionalidade da matéria. É interessante que esse debate ele é bastante complexo. O fato é que as pessoas estão sem a devida assistência necessária, merecida, e sempre que se coloca uma nova alternativa, por exemplo, quando surgiram os mototáxis, quando surgiram o transporte por essas vans, que tem uma capacidade menor, mas também tem agilidade, tem segurança, tem autorização para funcionar com transporte de passageiros. Então, mais uma vez, se tem algo nessa natureza. Nós lembramos que o setor de táxi está fortemente impactado pela chegada dos aplicativos. Então, esse projeto, de certa forma, ele contempla, ele dá uma oportunidade também aos taxistas, que são aí mais de 2.000 espalhados pela cidade, com veículos devidamente credenciados. Para credenciar, para se ter um alvará, uma série de critérios, a idade do carro, a qualidade, a segurança, tudo isso é avaliado, estão à disposição da população, da sociedade. Então, vejo que é uma forma de democratizar também essas vertentes no mercado. Se permitir, a livre concorrência, ela faz parte, ela é natural dentro do sistema capitalista e que realmente prevaleça aquele que prestar um melhor serviço, aquele que dê um transporte público coletivo, mais eficiente aos passageiros que tanto precisam. O que não é admissível é que a população fique sem ônibus e fique sem outras formas também, já que é necessário resolver esse imbróglio, esse impasse, muitas vezes maçante, difícil resolver isso aí, mas uma intervenção é necessária. As autoridades precisam agir. Poder Público, Prefeitura, no caso Municipal de Teresina, Câmara de Vereadores, segmento privado. Eu tenho uma intriga pessoal porque os empresários reclamam do valor da passagem, os empresários reclamam da falta de repasse da Prefeitura, mas a gente pode lembrar, Edna, que quando os ônibus estão de greve, muitas vezes se abre um cadastro aí para outros veículos autônomos, proprietários autônomos, trabalharem e não falta disposição, hein, Edna Maciel? Exatamente, porque todo mundo
Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer uma opção, todo mundo quer dar um jeito na situação, né? No momento em que a gente tem que pensar nos dois lados, né? Se para um momento desse se permite, né, um cadastro, e nós estamos vivendo um momento de emergência, essa também é uma alternativa que pode ser estudada, né? Eu estava ouvindo aí você falar, se me permite, daquela época, das épocas em que toda novidade causa polêmica, né? E você citou bem aí, na época, eu lembro que foi uma polêmica, vocês devem lembrar também, uma polêmica muito grande na chegada dos aplicativos. Muito grande, enorme. O vereador hoje também citou essa questão dos aplicativos e ele disse que, inclusive na questão dos táxis, vai ser feito um estudo para desmistificar a questão de que sai mais caro andar de táxi, né? Os taxistas estão muito interessados porque, como você disse, eles têm perdido muito e aqui a gente tem que registrar. Ninguém é contra nenhuma categoria e quer que todas as categorias comecem a voltar a trabalhar normalmente, entre aspas, porque agora é meio impossível. Mas pelo menos começar a faturar. E os taxistas perderam muito também, tem muita gente aí desempregada, muita gente que teve que vender o carro, enfim, é mais uma opção. É como a gente disse aqui, né? Tudo bem estudado, tudo bem consultado. Se for positivo, que ótimo. O fato é que hoje, esses modelos que um dia provocaram polêmica, convivem naturalmente, estão no mercado, João Magalhães. Olha, o mercado ele tem essa capacidade e as categorias também, os serviços, eles se impõem a partir da qualidade, né? E claro, da preferência do usuário. Se várias alternativas são postas ao usuário, ele vai ter mais condições de escolher e certamente vai optar por aquela que se encaixa melhor na sua realidade, na sua rotina, levando em consideração, claro, os gastos, a segurança e as próprias condições, particularidades de que cada usuário obviamente tem. É claro que essas alternativas que a gente cita aqui, elas em hipótese alguma substituem o transporte público de massa. E essa questão da mobilidade, é bom lembrar, Teresina já sofre há alguns anos e a gente está em meio a uma crise, acredito eu que a pior crise do setor do transporte público coletivo neste momento. Então isso demanda por uma saída. Em todos os dias dessa semana, por exemplo, aqui no quadro Política do Dia, a gente tocou nesse assunto do transporte público coletivo, porque de fato é algo que interfere diretamente na vida das pessoas e que o teresinense precisa de uma solução que venha daqui a 2, 3 meses, enfim, mas porque realmente o cenário atual é de uma grave crise no setor. O cidadão precisa de mais alternativas, mas a gente também não pode pensar que essas alternativas elas vão substituir o transporte público coletivo de massa, que este sim também precisa ser pensado como uma política de mobilidade da cidade e é a principal demanda hoje da capital, mediante essa grave crise no setor dos ônibus coletivos. Este ponto é fundamental, João Magalhães, porque nós fomos questionados acerca das gratuidades, que esse modelo do táxi lotação, ele não contempla as gratuidades para idosos, pessoas com deficiência, a meia passagem aos estudantes, mas não se trata de substituir. Ninguém aqui, em nenhum momento, nem a imprensa, nem o poder público, nem a iniciativa privada, colocou como sugestão a extinção do transporte coletivo de massa. Ninguém. Até porque não é algo inviável, né? Se Não pensar dá. numa cidade do tamanho de Teresina, sem o transporte público de massa. A prioridade, o trânsito hoje, ele é tratado mais com incentivos para o transporte coletivo mesmo. O ideal, o tópico até aqui para a nossa realidade é que o transporte coletivo funcionasse bem, muito bem, ao ponto de as pessoas não precisarem de um carro particular, de uma moto particular, mas que usassem mesmo o transporte coletivo. Mas, infelizmente, este patamar de serviço não tem sido alcançado. É por isso que nós debatemos aqui outras formas. E se já existem taxistas à disposição, aceitando, concordando com esse debate, com esse novo modelo, então que assim seja, que se oportunize. As gratuidades contempladas atualmente pelo sistema convencional vão continuar sendo atendidas. A tendência é essa. Isso também demonstra a necessidade da regulamentação, né, Eliezer? Afinal de contas, gratuidades, enfim, os benefícios que são subsidiados pela Prefeitura, hoje estão no transporte público coletivo, mas, sem dúvida nenhuma, na medida em que novas alternativas são apresentadas e demandam por uma regulamentação,
é o momento também, claro, de ampliar a discussão e observar até que ponto determinado tipo de regulamentação gera prejuízo ou inviabiliza outro setor. Enfim, é essa discussão, sem dúvida nenhuma, que precisa ser tratada de forma ágil, com muita seriedade, e a gente espera que baseada também em um planejamento técnico com números confiáveis, porque essa é, sem dúvida nenhuma, um outro problema que a gente tem na questão da mobilidade em Teresina. A gente tem observado, por exemplo, o trabalho da CPI do transporte público lá na Câmara, onde estão chegando lá muitas informações, mas o que a gente espera é que essas informações sejam embasadas com números, com documentos, para que a CPI consiga construir um relatório que prove o que está dizendo ali. Então, sem dúvida nenhuma, essa discussão precisa ser fomentada, precisa ser ampliada e, claro, que o corpo técnico da S-Trans, por exemplo, pode contribuir muito com essa discussão, apresentando números reais da cidade, o que com certeza vai trazer mais credibilidade para esse tipo de discussão. É verdade, esse relatório é aguardado com bastante expectativa, vai ser fundamental para a decisão que a Prefeitura vai tomar. Se vai abrir uma nova licitação, se vai municipalizar o transporte. O fato é que alguma providência enérgica de choque deve ser tomada com base neste relatório. Esse relatório ele tem que ser muito bem qualificado, detalhado, embasado em números e fatos. Não basta apenas transferir culpa. Temos visto isso nos depoimentos. A culpa é da Prefeitura. Exatamente. O relatório não é para apontar, certamente, ficar no disse-me-disse. Não, isso aí a gente já tem nas entrevistas, isso a gente já tem nos debates, nas rodas de conversa. O relatório da CPI certamente é para vir detalhado e embasado, com números, com documentos, o que demanda certamente uma transparência por parte do poder público, do CETUT, do próprio Sindicato dos Trabalhadores, enfim. O relatório, desde que ele seja coeso, coerente e mostre ali dados que apontem realmente a realidade, certamente a gente vai ter aí um passo fundamental na construção de soluções para a mobilidade urbana aqui de Teresina. Que não seja levado também só para o lado político. Meus amigos, eu quero trazer aqui uma informação que mais uma vez nos acende o alerta para a necessidade de cuidados com a Covid-19. Temos aqui a informação triste, que já nos preocupa, de que o presidente do PSL no Piauí, o vereador de Teresina, Luiz André, ele está internado, porque está com um quadro de complicações da Covid-19. O vereador Luiz André já havia tomado a primeira dose da vacina, mas apresentou mais alguns sintomas gripais e está internado em um hospital privado da capital. Eu gostaria que nós colocássemos aí a nota que foi informada pela assessoria do vereador Luiz André. Eles prestaram um esclarecimento, tranquilizando a população de que o vereador está com um quadro estável, que foi internado mais por uma questão de segurança. Ele tem comorbidades, então os médicos que acompanham já tomaram essa providência. Enquanto não temos aqui na íntegra a nota, fica o alerta, não é, João Magalhães, Edna Maciel, que as pessoas precisam se cuidar. Covid-19 não faz distinção de classe social, de etnia, de nível intelectual, atinge a qualquer um. A gente tem chegado a um momento, Eliezer, em que nós conhecemos já muitas pessoas que foram vacinadas, né, pela primeira dose, alguns pela segunda dose, enfim, todo mundo já conhece pessoas que já foram imunizadas. E isso, sem dúvida nenhuma, traz uma falsa sensação de que a situação começa a ser controlada. Obviamente que nos últimos dias também a gente tem observado uma queda no número de óbitos, e isso causa essa impressão. Muitas vezes a sociedade fica com essa impressão de que a pandemia está praticamente chegando ao fim, e não é bem assim. Certamente, infelizmente, a gente tem visto que diariamente muitos casos são registrados em todo o país, aqui no Piauí também. O número de óbitos ainda é alto, afinal de contas a gente queria que nem tivesse mais pandemia, enfim, mas a realidade ainda demanda esse cuidado por parte de toda a população, inclusive também por parte daquelas pessoas que já foram imunizadas, sejam com a primeira dose ou com as duas doses, mas é certo que a pandemia ainda está em um nível alto, né, de contaminação, de proliferação, o que demanda, sem dúvida nenhuma, por parte de todos nós, uma responsabilidade e a continuação
com esses cuidados sanitários. Bom, Edna, essa doença ela é um pouco imprevisível. Algumas pessoas pegam, nem sequer apresentam sintomas. Outras chegam ao estado grave e podem até falecer, não é verdade? Olha, Eliezer, João e todos que nos assistem, esse vírus, ele é um vírus muito surpreendente para a gente. Os especialistas e cientistas já estão todos os dias em todos os meios de comunicação, na imprensa, e nós mesmos aqui temos sempre apresentado entrevistas com especialistas, de que ainda hoje existem surpresas em relação a essa doença, né? Existem casos e casos, é como vocês citaram bem aí. Tem gente que só tomou a primeira dose, independente de qual seja a vacina, né? E antes mesmo de tomar a segunda dose, ou perto de tomar a segunda dose, apresentam sintomas, vão para o hospital. Nós tivemos recentemente uma colega de trabalho, Fátima Guimarães, que aproveito aqui para dar graças a Deus que já voltou para casa, mas a pessoa vai internada, volta e volta bem. Outros estão internados, são entubados, chegam a óbito e outros não. Então, assim, cada caso é um caso. Então, todos nós, em todas as situações, nós que estamos na linha de frente e quem está mais em casa, tem que tomar cuidado. E eu aproveito esse gancho para falar da matéria, uma boa matéria que o Raimundo veiculou aqui hoje, em que a gente presta atenção também na questão dessas festas. Hoje é sexta-feira, né? E dos restaurantes e dos bares, da fiscalização que vai ter. E a gente sabe que essas festas clandestinas andam acontecendo e que o número ainda é muito alto. Por que o povo ainda se aglomera tanto? E por que quem vai nos restaurantes e bares vai com toda tamanha segurança? Eu acho que é bem isso que o João falou. É porque a sensação de segurança está acontecendo. Nós todos estamos um pouco mais seguros. Você vê que aqui a porcentagem é bem maior de pessoas vacinadas, seja da minha faixa etária, da sua, do João ou a de outros colegas. Então dá uma sensação de segurança, a gente tem vontade de sair, mas nós temos que ter cuidado. Não é que não seja para não sair de jeito nenhum. O certo seria todos ficarmos em casa. Mas temos que sair por um motivo ou por outro, e às vezes também pelo lazer, mas que seja com toda a segurança. Nada de ajuntamento, nada de aglomeração, distanciamento e máscara. Tem que ser assim. Com certeza. De já fica a nossa torcida positiva aqui ao vereador Luiz André, do PSL, que está hospitalizado em um hospital privado de Teresina, mas passa bem. A informação que nós temos da assessoria, só confirmando, reforçando, é que passa bem, está estabilizado e, por precaução e recomendação da sua equipe médica, está internado. Segue o isolamento e nós aqui estaremos atentos para apresentar qualquer novidade, informação. Um grande abraço aí ao vereador Luiz André e todos os seus familiares, correligionários, enfim, já aqui na torcida, pela sua recuperação. Edna Maciel, quero lhe agradecer pela sua participação. Sextou. Boa tarde e até segunda-feira. Boa tarde, desejo de que todos que estão doentes se restabeleçam e que todos se resguardem. Boa tarde, audiência. Boa tarde, colegas. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, sextou. Obrigado, boa tarde. Sextou para vocês, eu fico aqui até às 8 da noite na edição impressa do seu Jornal Dia, a líder em credibilidade, que amanhã, sem dúvida nenhuma, estará nas bancas. Então, Eliezer, uma boa tarde para você, para a Edna e para todos os telespectadores. Tá certo, meus amigos. Realmente a jornada é dupla para os jornalistas. Sextou aqui, por aqui, só por enquanto mesmo. Só por aqui. Política do dia.